Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a tiros na residência em Nova Descoberta. Jovem assassinado a bala no Malaquias do Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos, 7 dos quais ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro para cá, já foram registrados 3.155 homicídios, sendo 1.690 no interior e 1.465 no Grande Recife. A operação da Polícia Civil cumpre mandatos de busca e apreensão de grupos suspeitos de crimes como fraudes em licitação, falsificação de documento público e prevaricação. Um empresário, advogados e ex-servidores públicos estão sendo investigados pela polícia. Juliana Oliveira com os detalhes. Na Operação Beira Rio 2 foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades do Recife, Paulista, Olinda, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Os policiais revistaram os imóveis dos investigados e apreenderam documentos, computadores e celulares. Vários malotes foram levados para a sede do Draco em Tegipió. De acordo com o delegado Diego Pinheiro, esta operação é o desdobramento da Beira Rio 1, que investiga um grupo criminoso envolvido com fraudes em licitação, falsificação de documentos públicos, prevaricação e apropriação indébita. Também, de acordo com o delegado, entre os alvos investigados estão o empresário da cidade do Paulista, parentes e advogados dele, além de ex-servidores públicos do município, das secretarias de Finanças e Infraestrutura. Um servidor que trabalhava no gabinete do prefeito da gestão anterior também foi investigado. Até agora, ninguém foi preso. Juliana Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Onda de violência nos ônibus no centro do Recife deixa passageiros com medo na hora de pegar um coletivo. Mais informações com o repórter Maicon Carvalho. O terminal do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, tem movimento intenso durante todo o dia. E muitos passageiros confirmam que andam nos ônibus com medo, principalmente após os últimos registros de violência. É o caso da aposentada Rosilene Silva. O perigo é grande, né? E todo mundo corre risco de ser assaltado nos ônibus ou na parada. No último domingo, uma operadora de telemarketing de 29 anos foi esfaqueada dentro de um ônibus que fazia a linha Rio Doce. 2 criminosos subiram ainda no terminal do Cais de Santa Rita. A vítima teria sido agredida depois de tentar reagir à investida. Na última terça-feira, 2 criminosos tentaram roubar os passageiros de um BRT que fazia a linha Abreu e Lima PCR, a poucos metros do terminal, na Avenida Martins de Barros. Um homem de dentro do ônibus reagiu e atirou contra um dos suspeitos, que morreu pouco depois de ser socorrido. Maicon Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Em nota, a Polícia Militar disse que a segurança no centro do Recife é realizada através de guarnições táticas, motopatrulhamento, que efetuam rondas e abordagens na região com o apoio do Grupo de Apoio Tático Itinerante GAT e de unidades especializadas. 2 homens são presos após furtarem loja no bairro do Arruda. Quem conta os detalhes é a repórter Carolina Guido. Segundo os policiais do 13º BPM, batalhão da Polícia Militar aqui do estado, os 2 jovens, um maior de idade, outro menor, teriam entrado no Bom Preço do bairro do Arruda e fingido que estavam fazendo compras, como clientes normais. Eles tinham um saco dentro do carrinho de compras e neste saco eles iam colocando itens alimentícios, de higiene pessoal, de limpeza, e eles estavam lá fazendo compras normalmente. Chegaram aí até a fila do caixa, mas antes de efetuar o pagamento, eles pegaram esse saco cheio de produtos e saíram correndo. O segurança que trabalha no local tentou correr atrás deles, tentou evitar a ação, mas aí um maior de idade teria feito menção que estaria armado. Por conta disso, o segurança preferiu não arriscar e não continuou a perseguição.
mas ao mesmo tempo uma viatura do 13º Batalhão passava pelo local e viu os dois suspeitos subindo num ônibus. Eles foram então atrás desses suspeitos e trouxe até a central de flagrantes, onde eles devem passar por audiência de custódia. Carolina Guibo para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. O DJ Biti está lá no cemitério de Santo Amaro ligado com a gente aqui na Jornal. Cabral do Feiteiro e o vizinho dele é o pai velho da oficina no Correio Genipapo e também Zenon, velho debaixo da cama. No Ibura de Baixo, a turma da Santiago Diesel ligada na gente. Flávio, Suene, Jaqueline, Sandro, Ricardo, Fernanda Delange e o pai Santiago. Na Avenida Armindo Moura, em Porta Larga, o fisioterapeuta Wagner Freire, da BW Físio. No Jardim São Paulo estão lá Inácio Rubens, Jeremias da Verdura e Sérgio Largatão. Seu Paulo e Dona Vitória do Sussuarana Parque em Paulista também estão ligados com a gente aqui na Jornal. E na Ceasa, toda a turma lá ligada com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tasso, também ligado com a gente o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual em Igaraçu, Fábio Gondim, a esposa Vera Borba em Casa Amarela, Cleonice, os funcionários do restaurante Pajaraca lá no sítio dos Pintos. Sérgio da Azinha está lá na Avenida Professor José dos Anjos, no bairro do Arruda. Lula de Santo Amaro, ele é presidente do grupo Tesourão, no bairro do Jangue Paulista. Regis e Rose é na Feijuca Top, localizada na Avenida Eurico Chaves, em Casa Amarela. Regis, inclusive, é o Papai Noel de Boa Viagem e também Papai Noel de Casa Amarela, fazendo o maior sucesso. Os comissários Dodó do Maranguapium e José Vicente Carlos Neto, lotados na Delegacia de Paulista, estão ligados com a gente aqui na Jornal. Numa em Ponta de Pedras, Diana da Lolita em Carne de Vaca. O motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio é Edmilson. Edmilson está ligado com a gente. Ele mora em Candeias, no Jaboatão dos Guararapes. 2 homens foram assassinados a bala ontem à tarde na rua José Carlos de Alencar, pertinho do colégio Jesuína Pereira, no bairro São João da Escócia, em Caruaru, no Agreste do Estado. As vítimas foram identificadas como sendo Vitor Manuel da Silva, jovem com 22 anos, e um amigo dele, Marcos Oliveira Silva, de 20 anos. Marcos ainda chegou a ser socorrido por um tio e levado para o hospital local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru e a polícia está investigando o duplo assassinato. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Antônio Manuel Pereira, um idoso de 69 anos de idade, residente na rua Cacau, no Alto São Miguel, em Abreu Lima, foi encontrado morto na residência dele, já em estado de decomposição. Foram os vizinhos que sentiram mau cheiro e acionaram policiais militares do 17º Batalhão, que foram até o local. A causa-mortes ainda é desconhecida e o corpo do idoso Antônio Manuel Pereira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Policiais militares prenderam uma mulher em Jupi, pois a denúncia é de maus tratos contra o próprio pai, que foi encontrado em ambiente sujo, e o idoso de 75 anos sem receber os tratamentos devidos, inclusive consultas médicas. A mulher foi enquadrada em um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. A polícia militar prendeu um homem e apreendeu uma espingarda usada pelo suspeito para ameaçar uma mulher no município de Bom Conselho, no Agreste do Estado. Uma mulher foi agredida pelo companheiro na Travessa Asa Branca, que fica no bairro Magano, em Garanhuns, no Agreste do Estado. A vítima foi levada para o Hospital Regional Dom Moura, lá em Garanhuns, e o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia da Mulher. Durante uma revista feita no Centro de Ressocialização em Caruaru, policiais, com a ajuda de um cão farejador, conseguiram apreender 3.869 quilos de maconha, 9 celulares, 23 barrotes de madeira, 4 facões de resistência elétrica, fogões de resistência elétrica, 15 facões, aí sim, e também outros materiais. 2 homens ficam feridos após um acidente em Santa Cruz do Capibaribe. As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por um carro no cruzamento da Rua Grande. Os 2 foram jogados no chão, um deles em cima da calçada. Os feridos foram levados para a unidade de saúde da cidade. O motorista ficou no local do acidente.
Perseguição policial termina em acidente na BR-232 no Curado. Policiais acompanhavam um carro que, ao fugir, bateu na mureta da rodovia e atingiu um outro veículo. A motorista ficou ferida e foi socorrida para a unidade de pronto atendimento. Os homens abandonaram o veículo e fugiram em uma área de matagal. Um homem é preso suspeito de receptação em Caruaru, no agreste do estado. O suspeito ele estava guardando uma cama, fogão, botijão de gás, geladeira, obra de arte, pertences pessoais, todo produto de furto. E aí, o dono reconheceu todo o material na delegacia e o homem foi autuado em flagrante. A operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas chama a atenção de moradores no bairro do Ibura. 2 helicópteros da Secretaria de Defesa Social foram utilizados na ação, que ainda contou com a participação de outros 22 PMs. Eles fizeram diversas excursões nas comunidades dos Milagres e da Coab, mas ninguém foi preso. Mais de 1.000 pedras de crack são apreendidas em Afogados. A Polícia Militar descobriu a droga em um buraco abandonado na Rua do Rosário, na comunidade Souza Navo, onde havia uma sacola com 1.167 pedras de crack e uma balança de precisão. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Central de Plantões da capital, onde foi realizada a apreensão. Um suspeito de cometer um duplo homicídio é preso em Caruaru, no agreste do estado. De acordo com a polícia, o suspeito, que tem 33 anos de idade, teria assassinado a facadas e pauladas uma mulher de 56 anos e um homem de 36 anos. O crime aconteceu há 2 meses na ilha de Itamaracá. Policial militar reformado assalta frigorífico em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado. Veja só, o homem sacou uma arma e entrou no estabelecimento. Após cometer o assalto, ele fugiu. A Polícia Civil informou que esse suspeito, ele foi apreendido com ele um simulacro de arma de fogo e uma quantia em dinheiro e também munição. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo em um roçado localizado na aldeia Capim de Planta, que fica na zona rural de Pesqueira. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Caso foi informado aos policiais da 105ª Delegacia, que compareceram ao local. José Jefferson Almeida Fonseca, de 22 anos de idade, foi assassinado com tiros de espingarda 12 na Rua do Comércio, em Camila e Pujuca, crime de autoria e motivos desconhecidos. O rapaz José Jefferson Almeida Fonseca, ele estava indo trabalhar na usina Trapiche quando foi emboscado e assassinado. Gabriel Tenório Machado dos Santos, jovem com 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo e o corpo dele localizado no sítio Belamente, pertinho do lixão em Garanhuns, a cerca de 200 metros da BR-423. Cadáver do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Homem é morto a tiros na residência no bairro de Nova Descoberta. Jovem assassinado a bala no Malaquias do Cabo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Os vigilantes da Fundagem estão todos ligados com a gente na Jornal. Outro vigilante também é do Hospital Ulisses Pernambucano, é Binha, que é da banda Ojuobá, também está ouvindo a gente. O policial militar, Sargento PM Souza, conhecido como Neco, ele, Roberto Coração de Galinha, que inclusive hoje vão jogar na quadra do Campo do União, na Macaxeira. Jogo 1-1, vão participar também desse jogo Roberto da Vassoura, também Valcílio Depósito, Fofoqueiro, Damasceno, Renato Mazzaropi, Bailon, Rogério e o Capitão Simval. É o jogo de Neco metido a jogador de bola e Roberto Coração de Galinha.
O mototaxista Paulo Vital da Silva, com 39 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola 9mm em um matagal na localidade Mata Verde, em Tupanatinga, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo do mototaxista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Morreu na madrugada de ontem no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no agreste do estado, o idoso que havia sido espancado na noite do último sábado. Isso, José Arnaldo Teixeira tinha 60 anos de idade. Ele havia sido agredido no sítio Estrela, zona rural de Garanhuns, e o suspeito, um tal de Rodrigo, que já está sendo procurado pela polícia. O corpo de José Arnaldo Teixeira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um adolescente de 17 anos de idade foi agredido a golpes de faca peixeira nas proximidades do Campo do Tururu, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, pertinho da Rua 6, no loteamento Gilberto Freire, no bairro do Jangue, em Paulista. Foi esfaqueado, e o suspeito, Jadson de Souza da Silva, que já havia inclusive agredido a mãe do menor, Juliana, com ferimentos na barriga e nas costas e no ombro. O adolescente foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Jardim Paulista Baixo, de onde foi em seguida removido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Mauro Francisco Freitas, um cidadão com 51 anos de idade, residente na rua Manuel Isidoro, no bairro do Caetés, em Abreu Lima. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira por um tal de Givanildo, também conhecido como Bebão, que está foragido. A polícia militar ainda fez umas buscas, mas não conseguiu localizar o suspeito. Mauro Francisco Freitas foi socorrido na emergência do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Marcelo Cândido da Silva, residente na rua Manuel Pedro Saraiva, no centro, em Jupi. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no local de trabalho, uma loja, a Casa da Construção, localizada na rua Antônio Porfírio de Melo, lá em Jupi. 2 marginais tentaram assaltar e meteram bala no funcionário Marcelo Cândido da Silva, que foi levado para o hospital local. Ananias Manuel Melo Guerra, residente na rua Raquel de Queiroz, em Toritama. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na porta da residência dele. Os caras chegaram lá batendo, chamando por ele. Ele não abriu a porta, e daí, mesmo assim, os caras meteram bala nele. Isso aconteceu lá mesmo, na casa dele, e os 2 elementos desapareceram. Levado para o hospital local, Ananias Manuel Melo Guerra foi removido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. De acordo com informações, Ananias, ele seria usuário de drogas e estaria devendo aí R$800. O trabalhador rural Eduardo Pereira da Silva, com 48 anos de idade, foi agredido a golpes de facão em terras do Engenho Palmeira, na zona rural de Moreno, por um tal de Marcos Aurélio. Os 2 estavam dentro de um ônibus com outros trabalhadores, todos os trabalhadores dentro do ônibus. De repente teve um barulho com os 2, quando o Eduardo Pereira da Silva passava, o Marcos Aurélio meteu o facão nele. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Santo Aleixo. O Eduardo depois removido para o Hospital da Restauração, com ferimento nas costas, nos braços e nas pernas. João Vitor de Olímpio da Silva, jovem com 23 anos de idade, residente na rua Promélia, no bairro Agamenon Magalhães, em Caruaru, no agreste do estado, foi alvejado com 3 disparos de arma de fogo na Avenida Palmatória, esquina do bloco J5, que fica lá no bairro. E, segundo informações, o atentado foi praticado por um elemento desconhecido que estaria encapuzado. João Vitor de Olímpio Silva foi socorrido na emergência do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. Luiz Severino é o conhecido Lula. Ele é da rua Estevão de Sá, na Brasilite, e haverá um almoço logo mais na barraca de Carnaval, na Brasilite, com a presença de Enio, Quinha, Haroldo, Flávio Peão, deixa eu ver aqui, Brinquinho, Tripa e também Silo do Detran. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o Major Luiz Batista Alves, os sargentos Miguel Francisco de Melo Filho e Severino do Nascimento, e a pensionista Luziane Francisca de Barros Gomes.
Edson Alves da Silva, um rapaz de 39 anos de idade, residente na rua Monte Alegre, no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira na rua da Feira, no Alto Santa Terezinha, por Alessandro, que é primo da vítima. Briga em família, Alessandro meteu a faca no primo Edson Alves da Silva e fugiu. E a vítima foi socorrida na emergência do hospital Getúlio Vargas. Sebastião Batista de Lima, com 49 anos de idade, residente na rua Bernardino Ribeiro, no bairro da Várzea. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados. Sebastião Batista de Lima foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Wanderson Santos de Araújo, com 33 anos de idade, residente na rua Francisco Pereira de Lima, na Vila do Cruzeiro, em Quipapá, no interior do estado. Ele foi levado para o hospital local muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta, e de lá foi removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. José Cândido Oliveira, um homem com 47 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Prazeres, no bairro Nossa Senhora das Dores. Ele foi trazido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração, com ferimentos, contusões e escoriações pelo corpo, vítima de um acidente de motocicleta. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morto a tiros na residência no bairro de Nova Descoberta. Manuel Gomes Soares Filho, de profissão não informada, residente sozinho no primeiro andar de uma residência no bairro de Nova Descoberta, na zona norte do Recife. Ele teve a residência dele invadida ontem à noite por homens desconhecidos. Reviraram tudo na casa dele e mataram ele a bala. Vários disparos de arma de fogo. E essa linha de investigação da polícia é justamente o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. É uma das linhas de investigação. O corpo de Manuel Gomes Soares Filho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem assassinado a bala no Malaquias do Cabo de Santo Agostinho. Valdemiro Ferreira da Silva Júnior, com 22 anos de idade, residente na rua Adolfo Lins de Araújo, no antigo Matadouro, no bairro do Malaquias, no Cabo de Santo Agostinho, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em via pública lá no Malaquias do Cabo. Ele estava empinando pipa no meio da rua, quando de repente elementos se aproximaram dele e cometeram o crime. De acordo com informações, os suspeitos teriam sido os elementos Fabinho, que mora no bairro Mauriti, e um tal de Calcinha, do bairro Bela Vista, pois esses elementos há cerca de um mês estariam à procura do Valdemir. Eles estariam suspeitando que o Valdemiro é o que teria tentado matar o Fabinho. O Fabinho teria sofrido um atentado e eles estavam à procura deste rapaz como suspeito. E, de repente, ontem, Valdemiro Ferreira da Silva Júnior é assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua em plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.